Não desconsidere esta mensagem agora, pois as consequências podem ser sérias. Você está prestes a deixar passar algo muito valioso. Um grande acontecimento celestial está vindo em sua direção neste exato momento. Esse acontecimento será tão poderoso que transformará toda a sua existência, enchendo-a de riqueza, conexões positivas e uma tranquilidade sobrenatural. Não deixe que a falta de atenção ou a incerteza tirem de você aquilo que estou prestes a conceder. Não é por acaso que você está aqui, porque cada frase que ouvirá foi preparada desde antes do seu nascimento. Eu sou o Senhor, seu Deus, aquele que cria passagens onde elas não existem, aquele que reconstrói o que o mundo destruiu, aquele que ergue quem caiu e aquele que converte a falta em prosperidade. Tenho observado suas lágrimas em momentos privados, tenho ouvido seus pedidos nas madrugadas silenciosas e tenho sentido o fardo que você carrega em seu interior. Não acredite nem por um instante que o abandonei, porque cada movimento que você fez, cada luta que enfrentou, cada circunstância que fez você pensar que estava sozinho foi parte de um processo maior. Meu plano para você é maior do que consegue compreender, mas você precisa se preparar, porque o que está chegando requer obediência, confiança e preparação agora para reivindicar esse acontecimento celestial. Amado filho, doce e querida filha, você deve ouvir com atenção. Você está prestes a viver o momento mais surpreendente da sua vida. O que até agora parecia inatingível, o que você pensou que jamais aconteceria, está prestes a se realizar. Mas assim como eu sou Deus de promessas, também sou Deus de orientações. As portas da liberdade financeira estão se abrindo para você, permitindo que siga com paixão os caminhos que ama e ofereça o melhor para aqueles que mais importam, sua família. Não acredite que se trata apenas de riqueza ou bens, porque minha bênção vai além do material. Quero que você experimente a verdadeira liberdade, aquela que só se encontra em mim, aquela que te permite caminhar sem medo, sem preocupação, sem aflição, sabendo que sua provisão vem do alto e que nada nem ninguém poderá fechar as portas que eu decidi abrir. Filho meu, peço que você permaneça firme até o final, porque cada minuto que você permanecer em minha presença será um momento de compreensão, um encontro com minha palavra e com meu poder. Não permita que as distrações deste mundo te afastem do que quero revelar. Não deixe que a falta de paciência faça você desistir antes do tempo. Preparei este momento para você. Alinhei cada palavra para que receba com clareza o que deve fazer. A orientação que darei será simples, mas poderosa, e apenas aqueles que a levarem a sério verão o resultado de sua obediência. Fique aqui. Não ignore nem uma única palavra a mais. Eu estou falando com você, e minha palavra não retorna vazia. Se você decidir ir embora agora, poderá estar deixando escapar sua última chance. Há tempos e estações em que minhas promessas se ativam, e este é um deles. Só os que me ouvem e me obedecem poderão ver minha glória em sua vida. Não permita que a dúvida ou a pressa te afastem do que estou prestes a revelar. Se você sente que esta mensagem chegou no momento certo, escreva nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. E se ainda não faz parte desta família abençoada, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que transformam vidas. Eu sou o Senhor, seu Deus, e tracei um caminho para você, um percurso que te conduzirá à plenitude e à verdadeira paz. Mas você deve ouvir atentamente e se preparar, porque minha bênção não chega sem propósito nem sem ensinamento. Tenho visto como muitas vezes você se sentiu perdido, como buscou respostas em lugares errados, como tentou resolver seus problemas com suas próprias forças e se esgotou no processo. Mas hoje, venho lembrá-lo de que eu sou seu refúgio, seu provedor, seu guia, e só em mim encontrará o que tanto deseja. Antes de continuar, quero que faça algo muito importante. Ao começar seu dia, feche os olhos e agradeça por tudo, o bom e o aparentemente ruim. Não pense que as dificuldades são sinais de minha ausência, porque na realidade cada prova que você enfrentou foi uma oportunidade para que você crescesse em fé e caráter.
Abrace completamente a gratidão e observe como ela transforma seu coração, elevando-o a uma esfera espiritual, onde você pode ver além dos obstáculos que estão diante de você. Cada desafio esconde uma bênção ou uma lição destinada a fortalecer você e presentear você com sabedoria. Não encare com amargura o que parece ser um obstáculo, porque muitas vezes o que você considera um atraso é na verdade minha proteção. O que você considera uma perda é na verdade um redirecionamento. E o que você considera um fim é na verdade o início de algo muito maior. Enquanto você entra em minha presença com agradecimento, encherei seu coração com uma alegria indescritível. Aqui está minha promessa para você. Comece seu dia com gratidão. Mergulhe em minha palavra e verá como tudo ao seu redor começa a mudar. Quando você agradece, libera o peso da reclamação e se alinha com o meu propósito. Quando você agradece, reconhece que tudo o que tem, seja muito ou pouco, é um sinal de minha fidelidade. Quando você agradece, se abre para receber ainda mais, porque um coração agradecido é um coração que entende o poder da provisão divina. Mas escute bem. Minha bênção vem acompanhada de orientações, e aqueles que as ignoram terminam perdendo o que eu reservei para eles. Não quero que você seja como os que veem chegar a tempestade e não se preparam, como os que recebem um aviso e o tomam sem seriedade. Estou chamando meus filhos a estarem preparados, a serem sábios, a agirem com discernimento. O que está chegando exigirá que você se fortaleça em fé e que haja com prudência. Por isso, escute com atenção. Há 4 artigos que você deve ter prontos em sua casa. Não são coisas sem sentido nem superstições humanas, mas elementos que representam minha provisão, minha proteção e minha direção em sua vida. Muitos ignoram essas indicações e depois se perguntam por que sofrem escassez, por que a desesperança entra em seus lares, por que as portas que estavam abertas de repente se fecham. Mas você não será desses, porque eu mesmo estou falando com você e estou guiando você a tomar ação antes que seja tarde demais. O tempo que você vive agora não é um tempo qualquer. É um tempo de preparação. Um tempo em que meus filhos devem estar atentos, vigilantes e prontos. Você não pode caminhar com os olhos fechados nem viver como se tudo ao seu redor fosse estável e seguro. Muitos confiam em suas próprias forças, em seus planos e em seu entendimento. Mas só aqueles que se apoiam em mim serão sustentados quando o mundo tremer. Chamei você a estar pronto não só em espírito, mas também no que coloquei em suas mãos. Assim como instruí Noé para que construísse a arca antes da tempestade, assim como guiei José para que armazenasse provisão antes da seca no Egito, assim também hoje estou dando orientações para que você prepare seu lar. Não ignore minha voz. Não seja daqueles que ouvem, mas não obedecem. Não diga, amanhã eu farei, porque cada dia é valioso e cada passo de obediência te aproxima mais da bênção que preparei para você. Agora escute com atenção, porque o primeiro artigo que você deve ter em sua casa não é algo superficial, mas uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. Não pense que é apenas um objeto, porque o que direi tem um significado profundo, um propósito divino que muitos esqueceram, mas que você recuperará hoje. Primeiro, artigo: óleo consagrado. O primeiro artigo que você deve ter pronto em sua casa é óleo. Não qualquer óleo, mas óleo consagrado, separado, dedicado ao meu propósito. Desde tempos antigos, o óleo tem sido um símbolo de minha presença, de minha unção, de minha proteção. Foi com óleo que se ungiram reis e profetas. Foi com óleo que se curaram os enfermos, e foi com óleo que se marcaram as casas para que a destruição passasse sem tocar. Este óleo não é apenas um elemento físico. É um lembrete de que meu Espírito Santo está com você, de que meu poder habita em seu lar, de que cada canto de sua casa pode ser um lugar de paz e não de temor, de bênção e não de maldição. Muitos permitiram que a desesperança, a angústia e a confusão entrassem em seus lares, mas hoje te digo, unja sua casa, unja sua família, unja sua vida. Pegue o óleo e ore sobre ele. Apresente-o diante de mim
pedindo que seja um instrumento de minha glória. Não o use como um amuleto, mas como um ato de fé. Marque as portas de seu lar. Declare que minha presença é a que governa em cada cômodo. E rejeite tudo o que se levante contra a paz que prometi para você. Valeu demais você estar aqui ouvindo esta mensagem. Se você está preparando seu coração e sua casa, escreva: Estou pronto, Senhor. Não ignore esta orientação. Muitos veem chegar a tempestade e não se preparam. Muitos esperam até que o perigo já chegou para clamar a mim. Mas hoje te digo: haja antes de que o dia difícil chegue. Assim como as virgens prudentes em minha palavra prepararam óleo em suas lâmpadas antes da chegada do noivo, assim também você deve garantir que em sua casa haja óleo, não só no natural, mas também no espiritual. Não viva como se o amanhã estivesse garantido. Não viva como se sua força, sua inteligência ou seus recursos fossem suficientes para sustentar você. Eu sou o único que conhece o que virá, o único que vê o que se aproxima, o único que pode guiar você com certeza. Muitos confiam no que seus olhos veem, mas os que me seguem por fé, confiando que minha direção é perfeita, mesmo que não compreendam cada passo. Se estou chamando você a se preparar, é porque algo se aproxima. Não falo para semear temor, mas para que você se firme em mim, para que seu lar não seja abalado, para que você não seja surpreendido como aqueles que dormem enquanto a tempestade se aproxima. Eu sou um Deus de ordem, um Deus que avisa antes de agir, um Deus que cuida dos seus e que lhes dá orientações claras para que caminhem seguros em meio a tempos incertos. O que vem exigirá que você esteja firme, que não se deixe levar pelo pânico nem pelas mentiras do mundo. Dei a você armas espirituais, mas também o chamo a agir com sabedoria. Assim como preparei meu povo antes de cada grande prova, assim hoje dou as chaves para que você esteja pronto, para que o que trará aflição a outros encontre você confiante e sob minha cobertura. Segundo artigo: água pura. O segundo artigo que você deve ter pronto em sua casa é água. Não tome isso de forma leviana. A água tem sido, desde o princípio, um símbolo de purificação, de renovação, de vida. Assim como o óleo representa minha unção e minha presença, a água representa minha palavra, meu espírito, minha capacidade de limpar, curar e restaurar. Lembre-se de como no princípio criei o mundo com minha palavra, e meu espírito se movia sobre as águas. A água é mais que um recurso físico. É um lembrete de que sem mim não há vida. Assim como o corpo não pode sobreviver sem água, sua alma não pode viver sem minha palavra. Muitos permitiram que suas fontes espirituais secassem, que sua relação comigo se tornasse árida, que a secura do mundo apagasse o rio de vida que coloquei neles. Mas hoje te digo, é tempo de encher suas vasilhas, de garantir que em sua casa haja água, tanto no natural como no espiritual. Assim como instruí Moisés a golpear a rocha para que brotasse água no deserto, assim quero que você aprenda a depender de mim para sua provisão. Não confie nos sistemas do mundo, porque são frágeis e podem desaparecer. Assim como a água pode se esgotar na terra, assim também os recursos humanos podem desaparecer de um momento a outro. Mas minha provisão nunca se esgota. Meu rio nunca deixa de fluir. Minha palavra nunca deixa de trazer vida aos que a buscam. Guarde água em sua casa, porque chegará um tempo em que ela será mais valiosa que o ouro. Não seja dos que ignoram os sinais, dos que pensam que tudo seguirá igual. Os que se preparam com fé são os que veem minha mão obrar em tempos de crise. Assim como o profeta Elias foi sustentado junto ao riacho de Querite, assim também eu sustentarei os que confiam em mim. Mas mais importante ainda que a água natural é a água espiritual. Não descuide sua relação comigo. Assim como o corpo se enfraquece sem água, assim seu espírito se enfraquece sem minha presença. Mergulhe em minha palavra. Deixe que meus ensinamentos limpem sua mente de toda mentira, de toda dúvida, de todo medo. Venha à fonte de água viva e nunca mais terá sede. Não ignore este aviso. Assim como a água pode trazer vida, também pode trazer julgamento. Nos dias de Noé, os que escutaram minha voz e entraram na arca foram salvos.
Os que ignoraram meu aviso pereceram nas águas do dilúvio. Você decide se minha água será para você uma fonte de vida ou um lembrete do que você deixou passar. Se você entende a importância de se preparar agora, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Escute com atenção, porque o que revelarei agora é crucial. Não ignore meus avisos nem tome minhas palavras de forma leviana. Muitos se acostumaram a viver na comodidade do presente, pensando que tudo seguirá igual, confiando na estabilidade do que vem ao seu redor. Mas eu te digo hoje, os tempos mudam, as estações se transformam, e só aqueles que caminham em obediência estarão prontos para o que vem. Desde o princípio, preparei meus filhos para cada etapa da história. Antes que chegasse a grande seca no Egito, dei sabedoria a José para armazenar provisão. Antes que o dilúvio cobrisse a terra, instruí Noé para construir a arca. Antes que meu povo saísse do Egito, disse a eles que marcassem suas portas com sangue para que a praga não tocasse seus lares. Eu sempre aviso antes de agir, mas só os que escutam com fé podem ver minha salvação. Não é suficiente desejar minha proteção. Você deve agir em obediência. Não basta dizer que confia em mim. Sua fé deve se manifestar em ações concretas. Muitos clamam no dia da angústia, mas não se prepararam no tempo da abundância. Muitos esperam ver minha glória, mas ignoram minhas orientações. Não seja como eles. Levante-se. Prepare-se, porque estou prestes a fazer algo grande em meio aos que me buscam. Terceiro artigo. Pão da provisão. O terceiro artigo que você deve ter pronto em sua casa é pão. Não qualquer pão, mas pão que represente minha provisão, minha fidelidade, meu pacto eterno com você. Desde tempos antigos, o pão tem sido símbolo de vida, de sustento, de comunhão. Foi com pão que sustentei meu povo no deserto, enviando-lhes maná desde o céu cada manhã. Foi com pão que alimentei multidões quando tudo parecia escasso, e foi com pão que estabeleci o maior pacto de todos, quando meu filho tomou o pão, o partiu e disse: Este é meu corpo, que por vós é entregue. O pão em sua casa deve lembrar você de que eu sou sua provisão. Não confie no trabalho de suas mãos mais do que confia em mim. Não pense que o que você tem é fruto de seu esforço somente. Eu sou quem abençoa, quem abre portas, quem dá a semente ao semeador e o pão ao faminto. Se você se apega às riquezas do mundo, verá como elas desaparecem. Mas se você se apega a mim, nunca lhe faltará nada. Nos tempos que vêm, muitos experimentarão escassez. O que hoje parece abundante, logo será difícil de encontrar. Muitos correrão buscando alimento e não o encontrarão. Mas aqueles que escutaram minha voz, aqueles que foram prudentes e guardaram pão em suas casas, verão minha fidelidade em meio à necessidade. Assim como alimentei Elias no deserto com pão trazido pelos corvos, assim como sustentei a viúva de Sarepta quando tudo parecia perdido, assim também proverei para os que confiam em mim. Mas escute-me bem. Peço que guarde pão em sua casa não só como alimento físico, mas como um ato profético de confiança em minha provisão. Cada vez que você vir esse pão, lembre-se de que não depende do mundo, mas de mim. Cada vez que o partir e compartilhar com sua família, declare que eu sou quem sustenta, que eu sou quem abençoa, que eu sou quem abre os céus a favor dos que me buscam. Mas não só deve ter pão físico, mas também o pão espiritual. Minha palavra é pão para sua alma. Assim como o corpo não pode viver sem alimento, seu espírito não pode viver sem minha verdade. Muitos permitiram que sua vida espiritual enfraquecesse porque deixaram de se alimentar com minha palavra. Encheram sua mente com preocupações, com notícias do mundo, com vozes de temor, mas descuidaram do único que pode sustentá-los em tempos difíceis, minha palavra viva e eterna. Não viva só do que o mundo oferece. Não ponha sua confiança no que é passageiro. Encha-se de minha verdade. Alimente-se de minha presença, porque nos dias que vêm, só aqueles que estiverem firmes em mim poderão resistir. A sabedoria não está no que ouve, mas no que obedece. Não basta receber minha palavra se você não age conforme ela. Não basta conhecer meus caminhos
se você não os segue com determinação. Muitos ouviram meus avisos, mas poucos tomaram ação. Muitos sentiram em seu coração que os tempos mudam, mas preferiram ignorar, agarrando-se à falsa segurança do que vem. Mas você não deve ser como eles. Você deve ser dos que creem, dos que se preparam, dos que me buscam com todo o seu coração. Falei da unção, da purificação, da provisão. Mostrei a você que em minha presença há direção, e que só os que estão prontos poderão resistir ao que vem. Agora revelarei o quarto e último artigo que você deve ter em sua casa. Não é um objeto de luxo nem algo que o mundo considere valioso, mas no âmbito espiritual tem um peso que poucos compreendem. Aqueles que entenderam sua importância viram minha mão obrar poderosamente em suas vidas. Quarto artigo. Sal do pacto. O quarto artigo que você deve ter pronto em sua casa é sal. Não ignore. Não pense que é algo insignificante. O sal tem um propósito mais profundo do que imagina. Desde tempos antigos, o sal tem sido símbolo de pacto, de preservação, de proteção contra a corrupção e de santidade. Quando estabeleci meu pacto com meu povo, dei a eles orientações claras sobre a importância do sal. O sal não só dava sabor aos alimentos, mas tinha um propósito divino: preservar, purificar e selar um compromisso eterno comigo. O sal representa seu compromisso comigo. Em um mundo onde muitos perderam sua identidade espiritual, onde os valores desapareceram, onde a verdade foi substituída por mentiras, eu o chamo a ser sal na terra. Chamo você a marcar a diferença, a permanecer firme, a não permitir que a corrupção do mundo contamine seu coração nem seu lar. Assim como o sal impede que a corrupção avance, assim minha presença em você impede que o mal destrua o que coloquei em suas mãos. Muitos permitiram que a contaminação entrasse em suas vidas, que os costumes do mundo apagassem sua paixão por mim, que o pecado se infiltrasse em seus lares sem resistência. Mas hoje te digo, levante-se e faça um pacto comigo. Declare que sua casa está consagrada a mim, que sua vida me pertence, que nenhuma influência externa poderá afastá-lo de minha verdade. Tenha sal em sua casa como um lembrete de que você é parte de meu pacto. Use o sal com propósito, não como um objeto sem significado, mas como uma indicação de que você se alinha com minha vontade. Assim como Eliseu lançou sal nas águas amargas e as tornou saudáveis, assim também eu posso restaurar o que foi contaminado em sua vida. Assim como meu filho disse, vós sois o sal da terra, assim chamo você a fazer luz em meio à escuridão, a marcar a diferença quando todos perderam o rumo. Mas escute-me bem. O sal só tem valor quando conserva seu sabor. Se o sal se torna insípido, não serve para nada, só para ser descartado. Se sua fé enfraquece, se seu compromisso comigo esfria, se você permite que a mornidão espiritual te governe, então se tornará como sal sem sabor, sem propósito, sem força. O sal em sua casa deve lembrar você de que deve viver com propósito. Você não está aqui por acaso. Você não foi chamado a uma vida comum. Dei a você dons, dei a você autoridade, dei a você um chamado que é maior do que imagina. Mas se você não o valoriza, se você não age, se você não se consagra a mim, perderá a oportunidade de ver minha glória se manifestar em sua vida. Olhe ao seu redor. O mundo está mudando rapidamente. As indicações estão por toda parte. Os que têm discernimento podem ver que os tempos são distintos, que a batalha espiritual se intensificou, que há uma urgência no céu. Estou chamando meus filhos a se prepararem, a se afastarem do mal, a caminharem em obediência, a serem luz e sal em meio à escuridão. O tempo da indecisão terminou. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode viver com um pé em meu caminho e outro no mundo. É hora de se definir. É hora de tomar uma postura. É hora de decidir se estará entre os que são fiéis ou entre os que retrocedem. Para fazer parte desta comunidade de fé e receber mensagens diárias que fortalecem seu espírito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Eu escolho seguir o Senhor.
Os 4 artigos que ordenei que você tenha em sua casa não são simples objetos. São símbolos de uma vida alinhada com minha vontade. O óleo representa minha unção, meu Espírito Santo guiando e protegendo você. A água representa minha palavra, minha verdade que purifica e renova. O pão representa minha provisão, minha fidelidade em todo o tempo. E o sal representa seu pacto comigo, seu compromisso de viver em santidade e verdade. Agora você recebeu minhas orientações. Mostrei a você o que deve ter em sua casa, mas deve saber que não basta possuir esses artigos. Você deve ativá-los com fé e propósito. Eles não têm poder em si mesmos, mas quando são usados em obediência e em alinhamento com minha palavra, se convertem em instrumentos de bênção e proteção para você e seu lar. Muitos ouviram meus avisos e sentiram em seu coração que os tempos mudam, mas preferiram ignorar agarrando-se à falsa segurança do que vem ao seu redor. Não seja como eles. Você deve ser dos que creem, dos que obedecem, dos que caminham em minha verdade sem duvidar nem temer. O óleo que ordenei você ter não deve ser guardado sem propósito. Pegue-o e ore sobre ele. Apresente-o diante de mim com gratidão e consagração. Unja as portas de sua casa. Declare que minha proteção cobre cada entrada, cada saída, cada cômodo. Nenhuma enfermidade ou escassez terá poder sobre sua família. Unja seus entes queridos. Ore por eles e declare que minha proteção e meu favor os cobrirão em todo momento. Este ato não é um ritual vazio nem uma superstição, mas um ato de fé, um símbolo de que você confia em meu poder e em minha direção. Assim como em tempos antigos os reis e profetas eram ungidos com óleo para serem apartados com um propósito, assim também hoje chamo você a usá-lo como uma indicação de que foi separado para viver sob meu amparo. A água que você deve ter em sua casa é mais que um recurso físico. Assim como o corpo não pode viver sem água, seu espírito não pode sobreviver sem minha palavra. Não basta armazenar provisão no natural, se no espiritual você permanece seco. Beba de minha verdade. Alimente-se de minha presença. Deixe que meus ensinamentos limpem sua mente da dúvida, do medo e da confusão. Não permita que as vozes do mundo façam você esquecer que minha palavra é a única fonte de vida verdadeira. Cada vez que beber água, lembre-se de que assim como sacia sua sede física, minha presença é a única que pode saciar sua alma. Encha sua casa com minha palavra. Não deixe que passe um único dia sem me buscar, sem orar, sem ler o que revelei. Em tempos difíceis, só os que estiverem enraizados em mim poderão permanecer firmes. E assim como a água limpa e purifica, assim também você deve limpar seu lar de tudo o que não me agrada. Examine sua vida, sua casa, seu coração. Se há algo que te afasta de mim, é tempo de tirá-lo. Você não pode caminhar com um pé na luz e outro na escuridão. O sal que você deve ter em sua casa é o símbolo de seu pacto comigo. Assim como o sal impede a corrupção, assim minha presença em sua vida impede que o mal destrua o que coloquei em suas mãos. Não permita que o mundo te contamine, nem que os costumes dos homens apaguem seu fogo por mim. Decida caminhar em santidade, viver com retidão, afastar-se de tudo o que possa debilitar sua relação comigo. Cada vez que usar o sal, lembre-se de que chamei você a ser luz e a marcar a diferença. Não perca seu propósito. Não permita que as preocupações façam você esquecer quem você é em mim. Assim como Eliseu usou o sal para curar as águas amargas, assim também quero curar tudo o que foi contaminado em sua vida. Declare com fé que seu lar, sua família e seu futuro estão sob minha bênção. Agora você já sabe. Não há desculpas. Não há tempo para a indecisão. Você recebeu minhas orientações. Agora depende de você obedecê-las. Não espere que a prova chegue para me buscar. Não deixe para depois o que revelei a você hoje. Muitos se perguntarão no futuro por que alguns prosperaram e outros não. Por que alguns foram protegidos e outros não. Por que alguns caminharam em paz enquanto outros viviam em angústia. A resposta estará em quem escutou minha voz e quem a ignorou. Hoje chamo você a ser dos que creem, dos que obedecem, dos que se preparam com fé.
Hoje ponho diante de você um caminho de vida e bênção. Depende de você caminhar nele. Que minha paz, minha provisão e minha proteção nunca se afastem de você. Agora haja, e você verá minha glória.